Olá, eu sou Emanuele, professora de vocês da disciplina de didática. Hoje nós vamos falar sobre a importância da didática na formação do educador. Bem, é importante que o processo de formação do professor contenha três aspectos indispensáveis e que estão interrelacionados. Quais são eles? Formação teórico-científica, formação didática e a formação prática. O que é a formação teórico-científica? Essa formação trata do conhecimento específico da disciplina que o futuro professor irá lecionar. E a formação didática visa capacitar o professor a utilizar e ou a desenvolver metodologias adequadas para o ensino do conteúdo. Já a formação prática tem o objetivo de iniciar o professor no ambiente escolar, familiarizando-o com a sala de aula, certo? Então, a formação docente, existe três aspectos a ser considerados, que é a formação teórico-científica, tá? Ou seja, o docente precisa sair sabendo o que é o conhecimento científico, tá? E utilizar a pesquisa como forma de estimular o conhecimento e desenvolver novos conhecimentos para os seus educandos. Tem também a formação didática, que visa capacitar o professor a desenvolver novas metodologias, ou seja, o professor ele precisa fazer uso da sua didática de forma coerente, ou seja, não necessariamente ele precisa ter a mesma didática em toda a sala de aula. Ele pode variar e ele deve variar. Se ele achar que uma determinada didática não condiz com o perfil daqueles alunos daquela determinada sala de aula, ele pode alterar sua didática, reformulando ela ao perfil do seu aluno. E é óbvio a formação prática, né? Ou seja, é fundamental que o professor tenha experiência dentro da sala de aula. Então, é indispensável que os cursos de formação docente também trabalhem a prática já na formação inicial dos seus futuros professores. Partindo desse pressuposto, a gente vai agora entender um pouquinho sobre a didática, objeto de estudo e suas funções. O professor tem duas funções básicas no seu cotidiano escolar: a função incentivadora e a função orientadora. A função incentivadora é aquela que você incentiva o aluno, né? Estimula o aluno a criticar, a pensar e não deixa ele ficar desestimulado nos estudos. Já a função orientadora é o professor que vai orientar o aluno para o processo de ensino-aprendizagem e para a construção do conhecimento. Lembrando que vai orientar. O aluno ele tem que ser protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. A primeira, né, que são as funções básicas como incentivadora, diz respeito exatamente ao que eu acabei de falar, motivar o aluno e fazer com que ele continue estudando, né? Fazendo progressos na aprendizagem. E a segunda é orientar o aluno exatamente isso, o esforço do aluno, no sentido de alcançar os objetivos por ambos desejados, visando a construção do conhecimento de forma autônoma, tá? O professor exerce duas funções primordiais em sala de aula, que é incentivar e orientar, não é isso? A gente pode concluir, então, que o professor ele é um incentivador do processo de ensino-aprendizagem, mas ele também tem o papel de orientar nesse processo de ensino-aprendizagem. E o aluno ele é protagonista nesse processo. Conforme Olivier 2000, o verdadeiro educador compreende que a autoridade por ele exercida não é a sua. Mostra por toda a sua conduta que não é o detentor da autoridade, mas é o testemunho. Ou seja, o autor, Olivier, ele vem destacar exatamente isso. A gente sabe que o professor tem um conhecimento além do aluno, é fato. Cabe, então, a esse educador orientar o aluno, ajudar o aluno a encontrar o caminho certo, a encontrar o conhecimento, né? Mas ele não pode ditar. Ou seja, se um aluno faz uma pergunta ao professor, não é interessante que o professor responda logo essa pergunta, de forma alguma. O interessante é fazer com que o aluno mesmo encontre a resposta. De que forma, professora? Você pode
Ao invés de responder, fazer uma nova pergunta a esse aluno, fazendo com que ele reflita sobre a resposta. Não dá a resposta assim de cara, certo? E quais são os componentes que fundamentam a ação educativa? As competências a serem desenvolvidas no cotidiano escolar do professor são muitas, né? Para enfrentar o desafio de ensinar, como não é possível transferir os conhecimentos advindos da globalização por meio da escola, o professor tem incumbência de eleger os conteúdos, separando-os de acordo com o nível do aluno e o objetivo específico da aprendizagem. Reddit, 2011, abraça 5 critérios a serem considerados para a seleção de conteúdos. Vamos ver quais são? Validade, ou seja, os conteúdos devem estar conectados com a realidade do aluno e com os objetivos estabelecidos no processo de ensino-aprendizagem. Quando você, como professor, for montar o seu plano de aula, leve em consideração o contexto social do aluno. Tá? Tentem trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula. Faça atividades, faça dinâmicas, utilize de estratégias que façam que o aluno se envolva nas atividades. Né? Ou seja, quanto mais significativa for aquela atividade para o aluno, mais fácil ele vai aprender. Outro ponto é a utilidade. É a possibilidade de aplicação do conteúdo na prática, quando se adequa ao meio em que o aluno vive. Viram o que eu acabei de falar? Então, é exatamente isso, a utilidade. Ou seja, você aplicar o conteúdo de forma prática, mas também de forma que aborde a realidade daquele aluno, o que o aluno vive. E com isso a gente vai ter outro ponto, que é a significação. Quando está relacionada às suas experiências pessoais vivenciadas, né, sempre com novos conhecimentos, com as experiências já adquiridas pelo aluno. Ou seja, quando o professor consegue fazer essa articulação entre as suas experiências de profissionais, suas experiências pessoais também, com os conhecimentos que os alunos já trazem, isso torna a aula mais significativa para o aluno. Outro ponto, adequação ao nível de desenvolvimento pelo aluno. O conteúdo deve levar em conta o grau e estágio de maturidade do aluno e corresponder ao nível de sua estrutura cognitiva. Muito importante isso, lembre-se disso. É exatamente por isso que nós estudamos, temos uma teoria por trás de uma prática. Então, quando você for inserir o conteúdo, quando você for inserir uma metodologia para uma determinada turma, obviamente que tem uma determinada faixa etária, tem que se considerar essa faixa etária. E a que nível de desenvolvimento estão esses alunos, tá? Flexibilidade é a possibilidade de fazer alterações nos conteúdos já selecionados, permitindo excluir e incluir novos, a fim de ajustá-los aos interesses do grupo. Muito interessante esse item. Você, como professor, tem que exercer a reflexão dentro da sua sala de aula. Você tem que ser um professor reflexivo. Diante disso, você tem que perceber quando o aluno não está se adequando à metodologia que você está implementando na sua sala de aula. Se você adota uma didática dentro da sala de aula e percebe que a turma não está tendo rendimento satisfatório, cabe a você, professor, mudar a sua didática. Então, ou seja, a didática não é algo fixo do professor. Não é um método de ensino. Não pensem nisso. Didática não é método. Didática é a forma pela qual o professor proporciona o ensino-aprendizagem e o aluno consegue aprender. Isso é a didática. Escolhas dos métodos de ensino. Entende-se por método, agora sim estamos falando de método e não em didática, o caminho para se chegar a um lugar ou alcançar os objetivos traçados no planejamento. Existem métodos tradicionais, como aqueles que exigem um comportamento passivo do aluno, ou seja, o aluno ele não se posiciona criticamente, apenas recebe o conteúdo, e métodos modernos, que consideram o desenvolvimento natural e a necessidade de aprendizagem do aluno ativo do aluno.
Aí sim, esses métodos modernos, eles são os métodos onde o aluno ele pode sim, deve se posicionar em sala de aula, perguntando, refletindo sobre aquele conteúdo, ou seja, ele assume aqui a postura de protagonista do seu conhecimento. E algumas questões devem ser consideradas, como: qual é o objetivo e o que se pretende ensinar? Conheça as características dos alunos, como eles são. Tem espaço físico suficiente? É adequado? O tempo disponibilizado é satisfatório? Isso aqui são questões que vocês precisam levar em consideração quando forem planejar uma aula, tá? Primeiro, qual o objetivo dessa aula? O que é que eu pretendo ensinar e o que é que eu quero que o meu aluno aprenda? Será que os meus alunos vão conseguir aprender esse conteúdo de forma mais fácil, mais tranquila, ou eles vão ter dificuldade? Né? Eu preciso, então, conhecer o nível dos meus alunos, e para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber o que eles já trazem de conhecimento prévio para dentro da sala de aula. Aí eu começo a fazer perguntas em sala. Pergunto ao meu aluno: você sabe o que é isso? Não? E onde você viu aquilo? Porque aí você vai saber a que nível os seus alunos estão. E aí sim, implementar uma didática condizente com o nível dos seus alunos. Outro ponto importante é o espaço físico. Nem sempre aquilo que a gente planeja, a gente consegue executar por não ter espaço, né? Muitas vezes você quer fazer uma metodologia, mas que não tem infraestrutura para isso. Vamos citar, por exemplo, fazer uma peça de teatro dentro de sala de aula. É uma metodologia muito interessante, é dinâmica, mas será que tem espaço na sala de aula para isso? Então, você como professor também tem que pensar e levar em consideração nessa questão de infraestrutura, quando for montar o seu planejamento. E será que eu vou ter tempo suficiente para executar uma aula do jeito que eu estou pensando? Quanto tempo é da minha aula? Será que durante a minha aula eu vou ter tempo de avaliar os meus alunos se eles realmente aprenderam? Porque vocês sabem que no planejamento existe a etapa final, que é a avaliação. Ela é super importante e é preciso que aconteça, tá? Se você tem um planejamento onde só tem 50 minutos de aula, você precisa considerar que dentro desses 50 minutos de aula você precisa ter o espaço da avaliação. E aí sim você vai montar o seu plano com base na estrutura do planejamento e no tempo que você tem disponível. Conforme Malheiros Apud Libânio, em 1994, existem 6 princípios a considerar para a definição dos métodos. Ter caráter científico e sistemático, o conteúdo trabalhado deve ter validade científica e seguir uma sequência lógica. Também precisa seguir a recomendação mínima exigida do programa escolar ou do projeto político-pedagógico, que é o PPP. Deve ser compreensível e possível de ser assimilado. Assegurar-se de que o conteúdo pode ser assimilado pelo aluno. Por exemplo, assegurar que o conteúdo é adequado ao cérebro ou ao ano do aluno, ou às suas propriedades cognitivas. Então, você como professor tem que ter muito cuidado para não passar um conteúdo que vai além daquilo com que o aluno possa aprender, tem a capacidade de aprender. Então, vocês têm que avaliar o conteúdo, a maturidade intelectual do seu aluno. Outro ponto é assegurar a relação do conhecimento-prática, fazer a relação entre o conhecimento na teoria e a sua utilização na prática. Isso é fundamental. Seja você da educação básica, seja você do nível superior, todo docente tem que estabelecer essa relação do conhecimento teórico com a prática. Por isso é tão importante vocês trazerem atividades dinâmicas para dentro da sala de aula. Vamos citar uma. Você quer fazer com que o seu aluno aprenda sobre multiplicação, soma, subtração, divisão. Traga uma feira, monte uma feirinha dentro da sala de aula. Nesse ambiente, os alunos vão poder fazer trocas, compras de produtos. Um vai dar o troco, o outro vai receber o dinheiro, e aí vai ter, ao mesmo tempo, trabalhando a soma, subtração, multiplicação. Então,
É uma tarefa interessante para os alunos e que traz um significado e que, ao mesmo tempo, consegue associar a teoria com a prática. Outro ponto é assentar-se na unidade de ensino-aprendizagem. O conteúdo selecionado e o objetivo devem estar correlacionados na unidade com a qual se está trabalhando. Garantir a solidez dos conhecimentos é outro ponto. Ou seja, o que é garantir a solidez dos conhecimentos? É traduzir o ensino em aprendizagem significativa, implicando em solidez dos conhecimentos adquiridos. A gente consegue essa solidez, ou seja, a gente consegue que o aluno de fato aprenda e não só decore, quando a gente consegue formar, proporcionar um conhecimento significativo para ele. E esse exemplo que eu citei há pouco torna esse conhecimento mais atrativo e ao mesmo tempo consegue solidificar esse conhecimento. Por quê? Porque quando o aluno interage dentro de uma atividade lúdica, como eu apresentei há pouco, ele não vai esquecer do conteúdo. Ele vai sempre lembrar, mas eu, naquela feirinha da escola, eu consegui somar 4 maçãs mais 3 laranjas, que deu 7. Aí sim eu consegui construir o meu conhecimento e solidificar o meu conhecimento. Por quê? Porque a aprendizagem foi significativa para mim. O professor conseguiu trazer uma didática que realmente foi eficaz para a minha aprendizagem. Outro ponto é levar a vinculação do trabalho coletivo, particularidades individuais. Ou seja, o objetivo de ensino deve ser capaz de atender às necessidades individuais, sociais e aos anseios individuais. Ou seja, o professor tem que trabalhar de forma coletiva, sim, mas também se atentar para a necessidade de cada aluno. Porque nem todo aluno aprende da mesma forma. Cada um tem um ritmo diferente de aprendizagem. Então, o professor tem que estar muito sensível a isso, para perceber quando um aluno não consegue acompanhar a turma e fazer nova metodologia, bolar novas estratégias de ensino, para que esse aluno, enfim, consiga acompanhar a turma. Aí eu vou trazer aqui exemplos de alguns métodos. Método individualizado ou aula expositiva, que é aquela aula que o professor traz slides ou simplesmente apresenta o conteúdo de forma oral. Método individualizado, que é o estudo dirigido, quando o professor pede que o aluno leia o texto e ele apresente o conteúdo que está no texto. Método socializado, que é o trabalho em grupo, aí entra os seminários, entra o teatro, entra as apresentações em equipes, jogos, dramatização, que encaixa também um teatro aí, estudos de caso, que são pesquisas, que o aluno pode fazer fora da sala de aula, não necessariamente dentro do ambiente escolar. Método sócio-individualizado, como solução de problema. O professor pode trazer um problema para dentro da sala de aula para que aquele problema seja solucionado pelos alunos. Método sócio-individualizado como unidade didática. É importante o professor dominar as metodologias para ensinar os conteúdos e facilitar a relação do educando com a aprendizagem. Para tanto, precisa fazer uso de um plano de aula, cujas características são dimensão, análise da realidade, projeção da finalidade e forma de mediação. Ou seja, o que é análise da realidade? Você vai analisar o contexto social do aluno, ver a necessidade daquele conteúdo na vida do aluno, de que forma eu posso tornar o meu conteúdo que eu preciso ministrar significativo para o meu aluno. Outro ponto, a projeção da finalidade de respeito aos objetivos. O que é que eu quero alcançar com essa minha metodologia, com esse meu método? Eu quero que meu aluno aprenda subtração? Eu quero que meu aluno aprenda divisão? Eu preciso ter um foco, saber aonde eu quero chegar com aquela minha proposta metodológica. A forma de mediação já vai contemplar os outros aspectos
do plano de aula, como o conteúdo que eu vou ministrar, a metodologia que eu vou utilizar, o tempo, né? Quanto tempo de aula eu vou ter, quais são os recursos que eu vou precisar, é lousa, é canetinha, é papel ofício, é livro didático, a avaliação, tá? Que é uma parte muito importante do plano. Depois de você ministrar o conteúdo, você precisa avaliar se o aluno está aprendendo, se o aluno aprendeu. E de que forma eu vou avaliar? Vai ser através do diálogo? Vai ser através de um exercício? E a tarefinha, que aí é opcional, você pode ou não passar uma tarefa. Eu trouxe aqui um exemplo de um plano de aula, tá? Onde vocês podem se basear por eles. Esse plano de aula, ele já está formado de acordo com as normas da BNCC. Aqui é um plano de aula para a educação infantil, tá? O modelo que eu trouxe. Então, vocês podem perceber que tem um conteúdo, certo? Tem o tempo, o campo de experiência, porque na educação infantil, a gente agora consegue visualizar 5 campos de experiências dentro da BNCC. O primeiro campo é o eu, o outro e o nós. O segundo campo é o corpo, gestos e movimentos. Terceiro, traços, sons, cores e formas. Quarto, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. E o quinto, fala, escuta, pensamento e imaginação. Dentro de cada campo de conhecimento, nós vamos encontrar habilidades. E aí você tem que, além de marcar qual é o campo do conhecimento, né, destacar o campo de conhecimento, falar, identificar qual é a habilidade dentro daquele campo que você precisa alcançar, né, que o aluno tenha ao final daquele conteúdo, ok? Nesse caso, a habilidade é adotar hábitos de autocuidado relacionado à higiene, alimentação, conforto e aparência. Por quê? Porque o meu conteúdo é higiene pessoal. Então, dentro da BNCC, a minha habilidade que condiz com o meu conteúdo é exatamente essa que eu falei, certo? E aí, vem o objetivo da atividade, aonde eu quero chegar, né, com esse conteúdo, os recursos, que são os materiais que vocês irão precisar para então executar a aula, a metodologia, de que forma vai acontecer essa aula. Inicialmente, eu vou trazer alguma canção, ou já vou direto para o conteúdo, e depois eu vou fazer a avaliação, e aí vem a avaliação. Como é que eu vou avaliar? É através de atividade xerocada, é através do diálogo, de perguntas e respostas. Então, tudo tem que estar muito bem definido no plano. E aí, gente, para tentar esclarecer um pouco mais sobre o que é essa BNCC que eu acabei de falar, tá? Eu vou trazer para vocês explicar um pouquinho sobre ela. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Ela é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Essa base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas, tanto da educação infantil como do ensino fundamental e ensino médio, de todo o Brasil. Qual é a proposta da BNCC? Ela quer igualar todos os currículos de todas as escolas, ou seja, o conhecimento tem que ser igual para todos, tá? Então, a proposta dela é essa, que todas as escolas proporcionem o mesmo conhecimento, independente se é uma escola pública ou privada, independente se é uma escola do Nordeste ou se é uma escola do Sul. Ela quer padronizar o currículo de todas as escolas, tá? E aí, ela divide a educação infantil exatamente naqueles campos de experiências que eu falei para vocês. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e forma, escuta, fala, pensamento e imaginação, e o último campo que são espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E eu trouxe aqui para destacar para vocês um pedacinho, tá? Só um recorte do campo traços, sons, cores e formas. Percebam como eles vêm dentro da BNCC. Vêm separados por faixa etária. Vocês podem perceber
na primeira coluna são de bebês, certo? Que vai de 0 a 1 ano e 6 meses de idade. Na coluna do meio, crianças pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E na terceira coluna, crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses de idade, certo? E logo abaixo de cada idade, ele vem trazendo exatamente o que a gente falou anteriormente, as habilidades que aquelas crianças precisam desenvolver com aqueles determinados conteúdos. Vou pegar um exemplo aqui da primeira coluna, a primeira habilidade logo após a faixa etária dos bebês. Fala aqui: explorar sons produzidos com o próprio corpo e objetos do ambiente. Pronto, isso aqui é uma habilidade que esses bebês deverão adquirir quando o professor trabalhar o campo da experiência, traços, sons, cores e formas. E aí tem outras habilidades que vocês poderão estudar mais a fundo, abrindo a própria BNCC no site do MEC, tá bom? E tem os códigos, lembrem-se. O que são esses códigos? Antes das habilidades, eu vou retornar um pouquinho, vocês percebam que antes da habilidade, vocês estão vendo códigos, números, certo? Esses códigos são formados por pares. Vamos lá. O que significa o EI? EI significa que é educação infantil. Se fosse o ensino fundamental, seria EF. Esse 02, o que é que significa? A faixa etária da criança. 02 significa que são para as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o que é o TS? O TS é o campo de experiência. Aqui o TS é a abreviação do campo da experiência, traços, sons, cores e formas. Se fosse outro campo da experiência, por exemplo, o eu, o outro e o nós, então a sigla seria EO, tá? E o que é esse 01? A última sigla. O último par de número indica a posição da habilidade na numeração sequencial. Ou seja, eu escolhi o campo TS, que eu sei que trata de traços, sons, cores e formas. Dentro desse campo, eu vou escolher a primeira habilidade. Como a gente viu no slide anterior, cada campo, vocês podem perceber, existem várias habilidades. Estão vendo? Pronto, esse aqui, que eu trouxe como exemplo, fez uso da primeira habilidade do campo de experiência, traços, sons, cores e formas. E aí a gente consegue chegar à nossa sigla final. E como é dividido no ensino fundamental? O ensino fundamental é dividido em primeiro ao quinto ano, que é o ensino fundamental 1, e de sexto ao nono ano, que é o ensino fundamental 2. E é dividido em áreas do conhecimento. Vem a área de linguagens, arte, língua inglesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, que engloba a geografia e a história, e o ensino religioso. Também é formado por competências. Aí eu trouxe aqui um exemplo de uma competência da língua inglesa. Eu vou ler o primeiro item para vocês. Uma das competências que o aluno precisa saber ao estudar a língua inglesa é identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Vocês viram? Isso é uma das competências que o aluno precisa sair sabendo ao estudar a língua inglesa. E aí tem outras competências, né? Tem a competência de comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado das linguagens, identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna, elaborar repertórios linguísticos discutíveis na língua inglesa usando diferentes países por grupos sociais distintos e dentre outras habilidades. E vocês viram que o códigozinho também existe no ensino fundamental, só que diferente da educação infantil, o código começa com EF e não com EI, mas o restante é a mesma forma. 06, a faixa etária dos alunos. LI, a gente sabe que LI significa língua inglesa. E 01 trabalha a primeira habilidade da língua inglesa.
E essa primeira habilidade é interagir em situações de intercâmbio, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. Ou seja, cada área de conhecimento existem competências que os alunos precisam sair sabendo. Dentro das competências existem as habilidades, assim como na educação infantil. Perceberam? Se vocês querem conhecer, eu acredito que vocês devam querer conhecer sim, na íntegra BNCC, aí está o site. Entrem, gente, explora a BNCC, porque vocês vão precisar desse conhecimento para o resto agora da vida de vocês como professores, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aproveitem e até a próxima!